Bom dia, nós iremos iniciar em 2 minutos, mas eu quero aproveitar para passar alguma orientação de como vai ser essa manhã. Após esse painel, nós teremos um intervalo, vocês podem ver pela programação, um intervalo maior de tempo, para que aqueles que ainda não realizaram check-out no hotel vão ter tempo de fazê-lo durante esse intervalo. Estejam atentos, né, com as saídas hoje, os horários dos voos e tudo mais. Ok, sejam bem-vindos ao terceiro dia do segundo Simpósio Brasileiro de Liberdade Religiosa. Damos as boas-vindas a todos. Teremos agora a sessão plenária número 6, Liberdade, Religião, Crença nas... Sessão plenária número 4, Liberdade, Religião, Crença na construção de políticas públicas. E tenho a alegria de chamar para compor a mesa, primeiramente, a Gilda. E a Gilda é coordenadora geral de Liberdade Religiosa do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. Chamo para compor a mesa o senhor Ivo Silva. Ivo Silva é professor de História da Universidade Federal do Pará e analista de políticas públicas no Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. Chamo a senhora Fernanda San Martín. Ela é diretora do International Panel of Parliamentarians of Freedom of Religion or Belief. E chamo para compor a mesa a doutora Damares Moura Kuo. A doutora Damares é coordenadora do IPPF-ORB Brasil, subprefeita de São Miguel Paulista e ex-deputada estadual no estado de São Paulo. Bom, vou ter a alegria de poder mediar essa mesa. Nós ouviremos, então, primeiramente, a Gilda. Cada palestrante terá aproximadamente 15 minutos. E então, depois encerraremos, teremos um intervalo. E a Gilda. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, quero agradecer aos meus ancestrais por poderem me dar a oportunidade de estar aqui com vocês. Agradecer ao Xum pelo dia de hoje, agradecer ao Xóssi pelo dia de hoje, ao Olodumare pelo dia de hoje e aos nossos deuses. Quero agradecer também aos organizadores, Rodrigo e Gary. Muito obrigada pela confiança, muito obrigado a vocês todos pela confiança. Estou aqui representando o Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. A minha pauta é religiosidade. Eu falo sobre a liberdade religiosa, sobre o racismo, né? Então, é muito bonito olharem vocês todos me olhando e eu estou aqui toda tímida, porque eu sou essa pessoa. Mas vamos lá. A Coordenação Geral de Promoção de Liberdade Religiosa, CGLIB, é a área do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.
responsáveis pela promoção da liberdade religiosa, pela defesa e garantia da laicidade estatal brasileira e pelo enfrentamento a qualquer forma de intolerância religiosa. A CGLIB está subordinada à Diretoria de Promoção dos Direitos Humanos, cujo diretor é o meu querido Alex, que não está aqui. Nós tivemos que dividir hoje uma agenda muito grande e eu falo pela direção também da Coordenadoria Geral. E agradeço também ao nosso grande ministro de Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida. E vamos lá, que por sua vez desenvolve suas atividades no âmbito da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, sendo nossa secretaria a nossa querida Isadora Brandão. Todos estamos muito albernados, já como citados no Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. Volto a dizer novamente, cujo todos conhecem ao nosso grande amigo e meu pessoal, Silvio Almeida. A Coordenação Geral de Promoção de Liberdade Religiosa atua na articulação, coordenação, integração e ações, projetos e programas relacionados a 4 eixos centrais, que isso são fundamental. Promoção da liberdade religiosa, respeito à diversidade religiosa, enfrentamento à discriminação religiosa e ao racismo religioso, e da defesa da laicidade estatal brasileira nos moldes constitucionais. Compete também a CGLIB articular ações como as demais áreas temáticas do MDHC, na perspectiva da transversalidade das diversidades políticas públicas. E vocês vão poder me fazer pergunta, viu? Apoiar e promover programas de formação de agentes públicos. Como assim? Concursos de capacitação, que é o que nós estamos precisando hoje, né? Essa grande reforma, essa grande reconstrução nas nossas políticas públicas e na nossa diversidade, na nossa religiosidade, é o que nós estamos precisando, né? De pessoas com capacitação. E falamos sobre isso, sobre cursos, né? Fomentar o desenvolvimento de estudos e pesquisa nesse campo de conhecimento, visando promover o respeito à diversidade religiosa no nosso país. A CGLIB, por fim, também como missão, apoia planos estaduais e municipais, voltado à promoção de políticas públicas de promoção de liberdade religiosa. Portanto, são essas algumas das nossas competências e da nossa estrutura. A dimensão da liberdade religiosa. Nós atuamos em áreas buscando respeito às diversidades, dimensões de liberdade religiosa. Nesse sentido, concordamos com a estudiosa Maria Cláudia Bernard. É isso, né? Ao apresentar 3 dimensões que devem ser consideradas na promoção da real liberdade religiosa. Temos que pensar sobre isso. Primeiro, devemos defender e promover a dimensão subjetiva da liberdade religiosa. Esta é a dimensão onde as crenças podem livremente ser adotadas ou rejeitadas pelo cidadão, sem qualquer tipo de empecilho ou embaraço, o que significa a livre escolha da crença a ser seguida, ou de nenhuma. O importante é afirmar que a promoção da liberdade religiosa envolve o respeito de cada cidadão em não adotar nenhuma religião também. Temos que respeitar isso também, né? Segundo, devemos defender e promover a dimensão coletiva da liberdade religiosa. A dimensão coletiva se constitui na expressão pública da fé objetiva e a comunidade de fé expressando a sua religiosidade coletivamente. Todos nós temos o direito de crer ou não crer, amar ou não amar, seria isso. E a promoção do direito
de o padre ou pastor expressar coletivamente a sua fé na sua igreja. E a promoção do direito do babalorixá, ou aialorixá, ou padrinho de umbanda, ou xamã, expressar coletivamente a sua fé no seu terreiro ou no seu espaço religioso, seja ele qual for. Tem que haver respeito. E a promoção do direito do rabino expressar coletivamente a sua fé na sua sinagoga. Tudo isso envolve a dimensão coletiva da liberdade religiosa. Por fim, devemos defender e promover a dimensão institucional da religião, da liberdade religiosa. É na esfera institucional que ocorre a organização religiosa em si, com a expressão dos seus ensinos, de suas liturgias, de suas vestimentas, dos seus cultos, dos seus dogmas e demais práticas. Área que compete aos praticantes da religiosidade estabelecer seus princípios. Então, temos que respeitar e promover. De qualquer forma, estamos trabalhando com essa pauta tão importante. Qual é a nossa agenda? Entendemos a necessidade da participação da sociedade civil na construção de políticas públicas a respeito da liberdade religiosa. Nesse sentido, estamos finalizando a reconstrução do Comitê Nacional de Respeito à Liberdade Religiosa. Instância essa colegiada na natureza consultiva e propositiva. Entendemos que esse comitê é muito importante. É importante espaço de atuação da sociedade civil organizada. Finalidade do comitê: viabilizar a articulação do Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania com outros órgãos e entidades para o reconhecimento do direito à liberdade religiosa, para a promoção do reconhecimento e do respeito à diversidade religiosa, para defender o direito ao livre exercício das diversas práticas religiosas, para a preservação da laicidade conforme o modelo constitucional brasileiro, artigo 1. Entendemos a necessidade e a importância de se construir espaços de diálogos interreligiosos. O diálogo interreligioso, como este que estamos fazendo agora, nesse exato momento, nesse dia tão glorioso, é um excelente espaço de intercâmbio aberto e respeitoso de pontos de vista entre indivíduos e grupos com diferentes perspectivas religiosas e culturais, baseado na expressão e no respeito mútuo. Segundinho só, por favor. Esse tipo de diálogo nos ajuda a abordar e assumir a vida em um mundo diverso e multicultural, mesmo que tenhamos perspectivas diferentes sobre a transcendência. Enquanto isso é feito com muito respeito mútuo, o diálogo interreligioso nos leva a promover cultura de paz, porque na realidade é o que estamos precisando nesse exato momento, né? A paz. Falarmos da paz, falarmos da paz. Entendemos que é um bom caminho para construir políticas públicas para a liberdade religiosa, e é investir na educação em direitos humanos. Precisamos colocar na realidade, né? E fazer com que as pessoas entendam que nada acontece sem uma boa educação e um bom entendimento dos direitos humanos, né? E o que é direitos humanos? As pessoas precisam começar a entender de verdade sobre isso. Estamos construindo um curso de capacitação dos colaboradores do Disque 100 sobre racismo religioso, a revisão do protocolo de atendimento de denúncias de intolerância religiosa e dos critérios de registro e sistematização desses dados. Também estamos revisando, atualizando outros cursos sobre liberdade religiosa, Estado laico e direitos humanos em geral. Muito importante isso, né? Estava tudo parado.
Entendemos a necessidade de fazer parceria em prol da promoção da liberdade religiosa. Nesse momento, estamos desenvolvendo algumas importantes parcerias. Ressaltamos o interesse de desenvolver outras parcerias, tanto com o setor público, como também com o setor privado. É de suma importância, viu? Entendemos que precisamos combater o racismo religioso. Como é de conhecimento da maioria, o presidente Lula sancionou o projeto de lei 4.566, de 11 de janeiro de 2021, que tipifica injúria racial como crime de racismo. A injúria religiosa poderá ser agora triplicada como racismo religioso também, tipificada como racismo religioso. O racismo religioso ocorre quando uma combinação de preconceitos raciais e religiosos manifesta-se quando a intolerância é direcionada a uma religião e associada à intolerância contra um determinado grupo étnico, como os negros, por exemplo. É importante ressaltar que pessoas não são negras, mas praticam pessoas que não são negras, mas praticam uma religião centrada na negritude. Também são impactadas pelo racismo religioso direcionado às religiões. Eu vou dizer para vocês novamente o que eu digo sempre. Ninguém nasce racista, ninguém nasce intolerante e ninguém nasce preconceituoso. Isso é constitucionado, né? Isso é colocado no seu crescimento, no seu dia a dia e acaba se tornando um adulto intolerante. Vou dizer o que eu digo a todos. Eu não quero saber de intolerância, né? Eu quero ser respeitada. Mulher negra de terreiro, mulher de candomblé. Minha casa de axé está na 6ª geração. E hoje houve uma mistura muito branco, né? Muito grande. Eu tenho loiro, eu tenho branco, eu tenho preto, eu tenho japonês. Essa mistura na casa de axé, em todas as casas de axé, para quem sabe o que é casa de axé e entende do que eu estou dizendo. E vou contar uma coisa para vocês. No meu particular, graças a Deus, Orixá, eu sou amada por todas as religiões. Eu sou amada por todas as pessoas, porque eu fiz questão de não permitir que a intolerância e o racismo entrasse adentro de mim, nem na minha família, nem ao meu redor. Porque eu falo muito de amor. Amor. Porque eu acredito que existe um Deus. Não falo do Deus que é o que todo mundo pratica. O meu Deus é a natureza, o meu Deus é o amor, o meu Deus é a paz. Então, eu acredito que ainda estamos em tempo de praticarmos isso, o amor e a paz. Eu acredito nisso. Eu acredito em todas as religiões. Eu acredito em todos o ser humano que quer mudar uma história. E nós podemos mudar essa história para que as nossas crianças, daqui a uns anos, possam estar todas mesmo de mãos dadas, de juntas, né? E eu vejo dessa forma. Então, a falta do conhecimento como fonte de intolerância dá a importância de eventos como esse. Olha que lindo. E olha que mistura grande. Novamente, agradeço a oportunidade de estar aqui. Agradeço a vocês que nesse exato momento estão me ouvindo, estão me vendo. Agradeço a Deus por estar aqui, pela minha vivência. E peço a saúde e a paz a todos vocês. Um bom dia a todos vocês. Muito obrigado, Yagilda, suas palavras e pela excelente notícia de que vamos retornar com o Comitê Nacional de Respeito à Diversidade Religiosa. Eu fui um membro e nós temos aqui 6 pessoas que já foram membros do Comitê Nacional. A Mameto Nangetu, o Elianildo, a Romy, o Clemildo, Franciele. Espero não ter esquecido mais alguém. E estamos felizes com essa notícia. E espero poder contar com vocês, né? Porque eu digo assim, há muitos anos eu uso uma palavra, juntos, unidos e organizados. Quando se está organizado, tudo fica bem. E nós estamos lá no Ministério aceitando de coração toda e qualquer colaboração intelectual, toda colaboração religiosa, toda colaboração de amor, né? Obrigado. Ouviremos agora o senhor Ivo Silva. Perdão, viu? Mas também, né, para quebrar o gelo um pouco. Bom,
Bom dia a todas as pessoas. Cumprimento o doutor Fábio Ferreira Nascimento, que é o presidente dessa mesa. Na pessoa da Iagilda, que é a minha chefe no Ministério. Cumprimento todos os ilustres colegas de mesa, bem como a também ilustre plateia. Gostaria de expressar os meus agradecimentos ao amigo Rodrigo e ao doutor Gary Doxey pelo gentil convite para participar desse evento tão relevante, tão importante e tão bem organizado. Eu sou professor de História da Universidade Federal do Pará, mas atualmente estou cedido para o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, atuando como analista técnico na Coordenação Geral de Promoção da Liberdade Religiosa, cuja coordenadora geral é a nossa querida Iagilda. Bom, o meu tema está umbilicalmente ligado, vinculado ao tema desta mesa. Pretendo apresentar alguns princípios que deveriam nortear a elaboração e a produção de políticas públicas voltadas para a liberdade religiosa no Brasil, país que possui significativa pluralidade religiosa e cultural. Minha comunicação pretende apresentar alguns princípios fundamentais para uma adequada promoção da liberdade religiosa. Princípios que eu mesmo busco aplicar no exercício diário da minha vocação. Convém, antes de apresentar os princípios, definir brevemente os dois conceitos operacionais que utilizei na confecção desta comunicação. São eles: políticas públicas e liberdade religiosa. Políticas públicas são propostas institucionalizadas que visam solucionar um determinado problema. Políticas públicas podem ser compreendidas como princípios, diretrizes, normas, processos de trabalho, programas, projetos e ações que têm sido desenvolvidos e executados pelo Estado brasileiro e pelos entes federados, com vistas à efetivação de algum direito, com a finalidade de promover e defender direitos e enfrentar violações. Por sua vez, ao falar de liberdade religiosa no singular, estou me referindo a um feixe de direitos, a um conjunto de liberdades. Promover a liberdade religiosa é promover a liberdade de crença, a liberdade de culto, o ensino religioso nas escolas públicas, a assistência religiosa, a escusa e a objeção de consciência, a imunidade tributária sobre templos de qualquer culto, entre outras liberdades. Portanto, ao me referir à liberdade religiosa, tenham em mente este cluster right, este feixe de direitos, né? E que, obviamente, tem o suporte constitucional brasileiro e também infraconstitucional. Bom, vencida essa parte mais conceitual, vamos para os princípios. O respeito, o reconhecimento e a defesa da igual dignidade de todas as pessoas em todos os lugares do Brasil deve ser o primeiro e o principal princípio na construção de políticas públicas em relação à liberdade religiosa. Cada pessoa, tão somente por ser pessoa humana, é valiosa e merecedora de respeito. A, abre aspas, igual dignidade humana de todas as pessoas em todos os lugares, fecha aspas, é um componente essencial da Declaração de Punta del Este sobre a dignidade humana. Ao mesmo tempo
que é um dos fundamentos da República Brasileira. Como sabem, no artigo 1º da Constituição de 1988, são estabelecidos os fundamentos da República, e entre eles está a dignidade da pessoa humana. Por conseguinte, o edifício constitucional brasileiro tem como uma de suas bases a valorização de todo ser humano como alguém portador de dignidade própria. A ideia de que cada pessoa, independentemente das suas características pessoais, da sua forma de pensamento, da sua manifestação religiosa ou das suas convicções, deve ser respeitada tão somente pelo fato de ser uma pessoa humana, é uma ideia que fundamenta os direitos humanos e deveria estar, de fato, na base da construção de políticas públicas sobre a liberdade religiosa no Brasil. Não desconhecemos que a historicidade do princípio da dignidade humana possui uma caudalosa tradição filosófica e teológica, podendo ser justificada numa perspectiva kantiana, mas também dentro de uma tradição cristã, cujo fundamento para a dignidade humana se encontra na imago Dei, isto é, no homem como imagem de Deus. Para encerrar este primeiro princípio, peço permissão para citar novamente uma porção da Declaração de Punta del Este, quando afirma, abre aspas, a importância de respeitar, promover e proteger a dignidade de todos, em todos os lugares, é um princípio fundamental e a finalidade ou objetiva chave dos direitos humanos, bem como, e aqui gostaria de ressaltar, bem como um critério inestimável para avaliar o nível de compatibilidade das leis, das políticas públicas, tema da nossa mesa, e das ações governamentais segundo os padrões dos direitos humanos. Proteger, promover e garantir o respeito à dignidade humana para todos é uma obrigação fundamental dos Estados, governos e outros órgãos públicos, sejam locais, regionais, nacionais ou internacionais. Fecha aspas. Passemos para o segundo princípio. Tendo como fundamento a dignidade da pessoa humana, um segundo princípio que se deve adotar ao se produzir políticas públicas sobre a liberdade religiosa é o respeito pela consciência individual daquele que crê e também daquele que não crê. Os indivíduos devem permanecer livres para sustentar com responsabilidade quaisquer opiniões religiosas ou não religiosas. Nenhuma pessoa deve ser forçada a ingressar, prometer lealdade a uma determinada religião, crença ou ideologia política. É possível ilustrar esse princípio com um exemplo empírico de algo que já foi feito. E eu me refiro à Lei número 17.346 de São Paulo, de autoria da doutora Damares Moura, que muito nos honra com a sua presença nessa mesa. Pois bem, em alguns incisos do artigo 15 da referida lei, encontramos a seguinte dicção, abre aspas, o direito à liberdade compreende especialmente as seguintes liberdades civis fundamentais: ter, não ter e deixar de ter religião, escolher livremente, mudar ou abandonar a própria religião ou crença, praticar ou não praticar atos de culto particular ou público próprios da religião professada, externar sua crença por meio de símbolos religiosos ao próprio corpo. Fecha aspas. São alguns dos princípios que estão presentes aqui. Esses incisos propostos pela doutora Damares Moura revelam uma profunda sensibilidade pelo respeito e consciência
à consciência individual. Conforme defendeu o professor português Jonatas Machado, os atores envolvidos na regulação da religião e, poderíamos acrescentar, na elaboração de políticas públicas, não devem, abre aspas, adotar uma visão de mundo materialista, secularista e materialista por razões meramente filosóficas e ideológicas, que, a priori, descarte a possibilidade da consciência individual. E aí o jurista conclui arrematando, abre aspas novamente, a regulação da religião não deve ser realizada como se Deus não existisse, mas como se Deus pudesse existir. Fecha aspas. Atitude contrária a essa, revelada pelo Dr. Jonatas Machado, revelaria uma postura laicista por parte dos agentes públicos. Como disse certa autora, a laicidade não deve ser um gládio, mas um escudo. Penso que foi com esse pressuposto que os constituintes originários aprovaram o preâmbulo da nossa atual Constituição ao evocar a proteção de Deus. Este registro, altamente simbólico e emblemático, revela a singular importância do fenômeno religioso para o povo brasileiro e presente na nossa Constituição. Sigamos para o terceiro princípio. Na elaboração de políticas públicas sobre liberdade religiosa, deve-se envidar todos os esforços para a promoção dos valores da igualdade e da não discriminação. É fundamental que sejam tomadas todas as medidas razoáveis para garantir que todos os indivíduos e comunidades religiosas, especialmente as minoritárias, se beneficiem das políticas públicas existentes. Este princípio deve nortear o legislador e o gestor público. No entanto, na defesa da igualdade, não se deve esquecer o famoso conceito de justiça de Aristóteles. Abre aspas. Devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida da sua desigualdade. Fecha aspas. Por outro lado, é necessário destacar que, num contexto democrático, em que se veda qualquer diferenciação de qualidade, é possível certo tratamento diferenciado em caso de desigualdade fática. Cito novamente o professor Jonatas Machado. A liberdade religiosa, abre aspas, a liberdade religiosa deve ser adotada de um grau de inclusão compatível com aqueles valores que afastem dos domínios das opções de fé e da vivência religiosa qualquer forma de coerção e discriminação jurídica ou social. E aí eu vou ser mais breve nos dois outros princípios. Eu teria outros, mas em respeito ao tempo, me limitarei a esses dois últimos aqui. O Estado, na elaboração de políticas públicas, deve buscar permanecer numa relativa neutralidade e imparcialidade, promovendo tão somente a observação das leis e a promoção da tolerância e a promoção da defesa da diversidade religiosa. Políticas públicas sobre liberdade religiosa devem evitar envolver-se e decidir sobre a legitimidade ou veracidade dos princípios e dogmas das organizações religiosas e dos indivíduos. Na elaboração de políticas públicas voltadas para a religião, deve-se evitar, na medida do possível, dilemas morais, dogmáticos e de consciência, tanto dos indivíduos quanto das organizações religiosas. O princípio da acomodação razoável quando ocorre choque de direitos fundamentais deve ser uma baliza na elaboração e execução de políticas públicas
voltadas para a liberdade religiosa. E o último princípio que pretendo mencionar aqui é o seguinte: na elaboração de políticas públicas deve existir algum espaço institucional para que a sociedade civil, por meio das organizações religiosas, possa participar de sua construção. O discurso público não deve estar vedado aos indivíduos e organizações religiosas. Os indivíduos são livres para interpretar e influenciar a realidade com base nas suas narrativas e cosmovisões. O que não significa que eles sejam autorizados a capturar a estrutura constitucional, institucional, normativa e coercitiva do Estado, para promover apenas a sua visão de mundo. Numa sociedade aberta e democrática, os indivíduos são livres para expressar suas convicções religiosas ou ideológicas, em privado, mas também em público. Como eu falei, existem outros princípios, no entanto, apresentei aqueles que reputamos como os mais relevantes. Paro por aqui em respeito à mesa e aos colegas que ainda irão falar. Muito obrigado. Professor Ivo, obrigado. O senhor nos deu uma aula aqui de políticas públicas. Nós ouviremos agora, então, a senhora Fernanda San Martín. Muito obrigada, bom dia. Primeiro eu quero agradecer o convite, obrigada. Esse aqui? A ser parte deste importante simpósio de liberdade religiosa, ao Dr. Rodrigo Cediri, Dr. Gary, da BYU. São vários os atores na construção de políticas públicas, e sem dúvida o papel dos parlamentares é indispensável nessa tarefa. Não só na construção da política pública, mas também na fiscalização da implementação das mesmas. Se bem no IPP4, que eu represento como diretora, o painel de parlamentares pela liberdade de religião ou crença, trabalhamos com a sociedade civil, líderes religiosos, academia. O nosso target principal são os parlamentares, tanto no nível federal, estadual e local. Essa é uma rede internacional. A IPP4 é uma rede com sede em Oslo, na Noruega, uma rede informal de parlamentares e ex-parlamentares com mais de 300 membros de mais de 97 países que estão comprometidos em combater a perseguição religiosa e em promover a liberdade de religião ou crença, conforme o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de Nações Unidas. Nossa visão é um mundo em que todos desfrutem do seu direito inalienável à liberdade de pensamento, consciência e religião. Para isso, nossa missão no IPP4 é conectar, equipar e apoiar os parlamentares de todo o mundo para facilitar sua defesa da liberdade de religião ou crença. Buscamos contribuir para o fortalecimento de um espaço deliberativo a respeito do direito à liberdade de religião ou crença. Para isso, adotamos 3 valores fundamentais que são os que regem a nossa atuação. A diversidade. A IPP4 está comprometido com a diversidade política, religiosa, geográfica e de gênero. Entenda-se religiosa e não religiosa. A igualdade e não discriminação. O IPP4 é guiado pelo princípio de que todos os seres humanos nascem livres e iguais e que ninguém deve ser sujeito à discriminação com base na idade, sexo, orientação sexual, cor, classe, etnia, localização, religião ou crença ou qualquer outra diferente. O terceiro valor fundamental que rege o nosso trabalho é a solidariedade. A IPP4 procura criar um sentido de comunidade e apoio mútuo, onde todos os membros possam trabalhar solidariamente por uma causa comum. Cooperamos, assim, com parceiros internacionais, regionais e locais para promover a liberdade de religião ou crenças.
Qual é a necessidade de uma rede como o IPP-FORB num mundo no qual temos cada vez mais atentados e violações a essa liberdade fundamental? Para botar um pouco de contexto, em 8 de dezembro de 2022, a Humanist International lançou a 11ª edição do relatório sobre a liberdade de pensamento. De acordo com a pesquisa da organização, 70% da população mundial vive em países onde a expressão de valores humanistas é severamente reprimida. De acordo com o relatório de 2022, com as restrições da Covid-19, afetaram os grupos religiosos no mundo todo no ano de 2020. O Instituto Pew Research Center diz que faz 1/4 dos países que usou a força para impedir encontros religiosos durante a pandemia. Em 74 países, 37 de todos analisados, o estudo identificou pelo menos um dos seguintes: governos usaram a força para impor limites aos encontros religiosos, governos, grupos privados ou indivíduos culparam publicamente os grupos religiosos pela disseminação do Covid, ou atores privados envolveram-se em violência ou vandalismo contra grupos religiosos associados à disseminação da Covid. Isso num contexto no qual as restrições foram levantando-se de maneira paulatina, primeiro para outro tipo de atividades e não assim para atividades religiosas, o qual não tinha um sentido, nenhuma fundamentação e argumentação jurídica. A comunidade internacional, incluindo parlamentares e legisladores, precisa encontrar formas inovadoras e sustentáveis de confrontar e superar padrões de obstáculos existentes e emergentes ao gozo do direito à liberdade de religião ou crença. Como líderes, os parlamentares podem desempenhar um papel único na promoção da liberdade religiosa ou de crença. Eles podem desempenhar seu papel público especial como representantes eleitos, legisladores, defensores, líderes e facilitadores para defender e promover a liberdade de religião ou crença. Os parlamentares são comunicadores de normas relativas à liberdade de religião ou crença. Como tal, suas ações e vozes são muito importantes, seja por meio da legislação direta e o trabalho em comitês, ou as declarações públicas feitas e posições assumidas. Quando os parlamentares agem juntos em uma causa comum para promover a liberdade de religião ou crença, eles alavancam sua legitimidade combinada e aumentam a probabilidade de um impacto significativo. Quando parlamentares de diferentes afiliações ou origens políticos e religiosos trabalham juntos para promover a liberdade de religião ou crença como direito humano, eles exibem uma diversidade e solidariedade que fortalecem ainda mais sua mensagem. Essas vozes conjuntas têm o potencial de reforçar a base normativa muito mais ampla para a coexistência e a realização de outros direitos humanos, como, por exemplo, a liberdade de expressão e associação e igualdade de gênero. Outros panelistas nos dias precedentes já sublinharam a importância da educação para avançar no tema da liberdade religiosa. Desde a IPP-FORB, um dos eixos importantes é justamente a educação e a sensibilização de parlamentares em temas relacionados com liberdade religiosa. Nesse trabalho, cooperação, networking, compartilhamento de experiências e a construção de coalições entre parlamentares, atores da sociedade civil, acadêmicos e outras instituições relevantes podem ser um caminho a seguir muito efetivo. Portanto, nós reunimos diversas vozes para dialogar e falar pela liberdade de religião ou crença. Criamos plataformas de interação e capacitação. Desenvolvemos e fornecemos ferramentas que possam ser usadas no trabalho diário dos parlamentares,
pela luta da liberdade religiosa e de crença e de outros direitos humanos. Outra coisa que fazemos é mobilizar. Mobilizar parlamentares em ações e iniciativas de advocacia, em apoio à liberdade de religião e crença, já seja no nível doméstico, nacional, regional e internacional. Apoiar os parlamentares que desejam estabelecer iniciativas de liberdade de religião ou crença. Isso pode incluir fornecimento de informações, estudos, contato com outros legisladores que pensam da mesma forma em outras partes do mundo e conexão com organizações da sociedade civil de defesa desses direitos. O foco será encorajar os legisladores a agir em seu papel único como parlamentares. Mobilizar a coalizão mais ampla em apoio a iniciativas de membros individuais. Criar plataformas para esse networking que suporte ponto a ponto o aprendizado e a interação. O que também fazemos é equipar. Equipar os parlamentares com ferramentas e recursos necessários para a defesa da liberdade de religião ou crença. Aprimorar o conhecimento e a compreensão dos parlamentares sobre um tema tão importante, mas tão pouco conhecido pelos parlamentares como é a liberdade de religião ou crença. Facilitar o compartilhamento das melhores práticas e incentivar os membros a identificar a interdependência entre a liberdade religiosa ou de crença e os outros direitos humanos. Fazemos também parcerias para promover a cooperação e parcerias que fortalecem a posição do IPP4 como um ator e parceiro respeitável no campo da liberdade de religião ou crença. Incentivar os parlamentares a desenvolver redes que sejam nacionais e regionais, dirigidas por parlamentares e modelos de prestação de contas e transparência que permitam que essas redes apoiem seus membros. Desenvolver parcerias estratégicas com atores internacionais e organizações da sociedade civil que compartilham os direitos humanos básicos e os compromissos de diversidade da IPP4. Assegurar a participação da IPP4 em fóruns relevantes como este, em níveis nacionais, regionais e internacionais. Enquanto a advocacy, a IPP4 trabalha arduamente para mobilizar o capital político dos parlamentares para responder aos casos em que a liberdade religiosa é ameaçada. Todas as cartas estão disponíveis no nosso site. Nós fazemos cartas que mandamos a distintos governos que assinam os membros da IPP4. Como rede, queremos responder a casos em que a liberdade religiosa é ameaçada. Até o momento, temos um total de 33 cartas a chefes de Estado e outros líderes políticos para levantar preocupações sobre questões de liberdade religiosa. Nesse sentido, essa pressão internacional é muito importante para, às vezes, ajudar comunidades religiosas que estão em perigo a que a voz deles seja escutada a nível internacional. Até o momento, a IPP4 fez, além das 33 cartas de defesa, várias campanhas pela libertação de 21 prisioneiros religiosos de consciência. 8 deles foram soltos, um sob fiança. Em 2015, fizemos uma ação de advocacia com o que acontecia no Irã, violações contra minorias religiosas, incluindo cristãos e barrais, ateus, judeus, solicitando a libertação do pastor Saed Abedini e de outros prisioneiros que foram presos por praticarem sua fé cristã. Pastor Benham, Irani Mariam, Nagashan Sargan, Ebrahim Firozi e Atababei. O pastor Benham foi liberado após cumprir 6 anos, acusado de ação contra o Estado e ação contra a ordem. Nagasham Sargaran foi liberada em agosto de 2017, convertida cristã do Islã,
e foi liberada da prisão por ter cumprido mais do que sua sentença completa de 4 anos. Em 2020, também fizemos uma carta para Cuba, para o presidente Díaz-Canel, de membros de organizações religiosas registradas ou não, devem ser autorizadas a adorar e praticar aberta e livremente sua fé em uma comunidade. Também solicitamos a presença da relatora especial para a liberdade religiosa, a doutora Nazila Ganeia, que faça uma visita oficial ao país de Cuba. Então, quais são as lições aprendidas na nossa rede? Primeiro, a fortaleza dessa rede internacional do IPP-FORB está em sua diversidade. Diversidade geográfica, como já disse, mais de 97 países representados, porque o que nós identificamos é que, às vezes, onde o político, o parlamentar europeu, americano, é visto com desconfiança quando fala de problemas de liberdade religiosa em um país determinado, a voz dos nossos membros africanos, latino-americanos, da Ásia, pode fazer a diferença e pode ser muito mais efetiva. A adesão ao IPP-FORB cria, assim, um terreno comum e abre um espaço para o diálogo entre parlamentares que representam diferentes forças políticas no mesmo país e além das fronteiras. Nossos próximos passos, bom, no Brasil, nós temos a nossa coordenadora brasileira do Grupo Brasil, do IPP-FORB, que foi formado e lançado ano passado em São Paulo, a doutora Damares Moura, assim como temos em outros países do mundo, em outras regiões, temos na região da África, da Ásia, vamos lançar proximamente nos Balcãs ocidentais, e também vamos fazer um lançamento regional da rede do grupo latino-americano, que possivelmente seja aqui no Brasil no final do ano. Eu quero terminar com uma frase da doutora Nazila Ganeia sobre o IPP-FORB e o papel dos parlamentares. Ela diz, e abro aspas, o papel dos parlamentares no monitoramento, relato e acompanhamento da liberdade de pensamento, consciência, religião ou crença não pode ser superestimado. No entanto, antes de que o painel internacional de parlamentares pela liberdade de religião ou crença, IPP-FORB, fosse estabelecido, falhamos em apoiar de maneira abrangente esse trabalho importante. Dou as boas-vindas às contribuições determinadas da IPP-FORB para abordar essa lacuna. Muito obrigada pela sua atenção. Agradeço, senhora Fernanda, por liderar uma organização incrível na defesa e promoção da liberdade religiosa. Nós ouviremos agora, como última oradora nesse painel, a doutora Damares Moura Ku, que é uma das pioneiras na liberdade religiosa aqui no Brasil, especialmente dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, uma querida amiga. Passo a palavra à doutora Damares. Bom dia a todos. Eu estou bem feliz de estar aqui. Eu tenho pensado que estes simpósios da BIAIU, agora em parceria com o CEDIRI, representados aqui hoje pelo Dr. Cole e pelo querido amigo Dr. Rodrigo Vitorino, e naturalmente por um time que organizou mais este encontro, além dos aprendizados que nós sempre extraímos desses simpósios, eu que frequento os simpósios desde o ano de 2011, quando estive na BIAIU, nos Estados Unidos. Isso já tem 12 anos aproximadamente. Eu estive ali, tive a honra de ser painelista naquele simpósio, e desde então eu tenho esta compreensão, que este simpósio ele tem o potencial de nos ensinar e ele tem o potencial de nos reunir.
Porque eu vejo aqui, as pessoas que estão assentadas são todos parceiros, antigos parceiros, outros mais recentes, mas nós temos aqui um grupo seleto de defesa da liberdade religiosa neste país. Eu quero, se me permitem, fazer um destaque pela antiguidade das suas ações aqui no Brasil, o Dr. Samuel Luz, que é o presidente da primeira Associação Brasileira de Liberdade Religiosa, com quem eu compartilho os sonhos de defesa da liberdade religiosa há quase 20 anos. Quase 20 anos, é isso, completa o ano que vem, 20 anos que nós nos conhecemos e começamos um trabalho aqui no Brasil. Mas temos outros aqui e eu não vou citá-los para não cometer injustiça, mas eu citei o Dr. Samuel pela antiguidade, e espero que ele não se ofenda, não é? Porque antiguidade não é necessariamente algo que, por exemplo, nós mulheres gostamos de ser lembradas pela antiguidade, mas eu acho que ele não se incomoda. Exatamente, experiência. À mesa estão seletos painelistas que compartilham comigo desse momento, o professor Ivo, a Iá e a doutora Fernanda, que eu tenho tido a honra de, pelo menos, talvez se aproximando aí de 2 anos, não é? Ela me deu a oportunidade, juntamente com o doutor Rodrigo, que foi quem contou algumas coisas à doutora Fernanda, não é? De representar o painel internacional de parlamentares pela liberdade religiosa ou crença aqui no Brasil. A representação que eu tenho muita honra de me desincumbir dela. Aliás, estivemos no mês de maio na África, Fernanda e eu e mais um grupo de aproximadamente 100 parlamentares do mundo inteiro, de todos os continentes, não é? E o tema daquela conferência foi "Não deixe ninguém para trás". Olha que coisa extraordinária. A proposta da conferência é que a liberdade religiosa faça parte dos esforços de não deixar ninguém para trás. Não é? E agora nós estamos aqui neste simpósio. Aliás, Fernanda, cumprimentar você. Fernanda representava o painel na América Latina e Fernanda agora é uma diretora mundial deste painel. E eu tenho muito orgulho de você e quero ajudá-la no que for possível aqui no Brasil. E agora estamos neste simpósio, que também tem uma proposta extraordinária: construir pontes e romper barreiras. O papel da liberdade religiosa na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Eu não fiz parte da escolha do tema, doutor Rodrigo. Eu sei que você esteve aí muito próximo desta escolha, mas ele é muito convergente para tudo aquilo que eu acredito sobre o potencial que a liberdade religiosa tem de promover sociedades mais justas, mais livres e mais solidárias. Bem, nesse sentido, eu queria começar citando Rui Barbosa. As pessoas pensam que eu gosto muito dele porque ele é um ilustre conterrâneo. Meu querido amigo desembargador Flávio Cooper, não é por isto, talvez seja muito mais porque foi Rui Barbosa um dos grandes expoentes da liberdade religiosa nesse país. Recentemente eu respondia a uma pergunta numa entrevista e uma delas foi exatamente esta: quem são os grandes atores? Quem são os grandes expoentes da liberdade religiosa nesse país? Quem foram aqueles que influenciaram de forma determinante, né, a separação de Estado e Igreja, que é tão significativo para o fortalecimento da liberdade religiosa e para nós aqui no Brasil? Foi um marco com a Constituição Republicana de 1891. E eu respondo citando Rui Barbosa. Um ano antes da Constituição de 1891, portanto, no ano de 1890,
este grande jurista, que também foi um político brasileiro. À época, me corrijam, eu não sou historiadora, mas Rui Barbosa foi ministro da Justiça em 1890. Marechal Deodoro da Fonseca. Estou correta? Escolheu Rui Barbosa para ser ministro da Justiça. E Rui Barbosa não perdeu tempo, porque ele já defendia a separação de Estado e Igreja. Não é? E foi da lavra de Rui Barbosa. Recentemente eu peguei o decreto 119A. Há alguma controvérsia de que tenha sido da lavra de Rui Barbosa, mas eu tenho defendido que viu, doutor Tiago Vieira, que está me olhando perplexo, não sei se eu estou falando alguma coisa errada. Doutor Jean, claro que lá no decreto, se vocês olharem quem assina aquele decreto, tem muita gente. Mas eu defendo, pelos princípios que Rui Barbosa tinha a respeito da separação de Estado e Igreja, que foi da lavra dele, o decreto 119A, que separou Estado e Igreja, e que foi adotado na sua integralidade na Constituição Republicana de 1891, um ano depois. Doutora Milene também, não sei se ela está preocupada. Gente, depois me corrijam do privado, mas pode me corrigir em público também. Um ano depois, na Constituição Republicana, então, foi adotado o princípio da separação de Estado e Igreja, inaugurado pelo decreto 119A, da lavra de Rui Barbosa, e que outros assinam juntamente com ele. E foi Rui Barbosa, por que eu falei tudo isto? Para dizer da importância de Rui Barbosa na defesa da liberdade religiosa, porque eu vou citá-lo agora na perspectiva do que foi proposto a nós neste painel. Né? Liberdade religiosa ou crença na construção de políticas públicas. Qual é o papel da liberdade religiosa? E Rui Barbosa disse que, eu vou ler na íntegra, eu costumo citar, às vezes, apenas uma parte desse pensamento dele, mas agora convém citarmos integralmente, e talvez apenas com este pensamento de Rui Barbosa já seria possível encerrar minha fala, porque ele disse que de todas as liberdades sociais, de todas, nenhuma é tão congenial ao homem. Congenial quer dizer visceral, inato. Nenhuma das liberdades sociais é tão congenial ao homem, tão nobre, tão frutificativa, tão civilizadora e tão pacífica e tão filha do Evangelho como a liberdade religiosa. Rui Barbosa nos dizia, em outras palavras, quem sou eu para interpretar o que Rui Barbosa dizia, mas eu vou ousar. Né? Eu entendo que ele disse que a liberdade religiosa é o pilar de uma sociedade justa, igualitária, solidária, porque a liberdade religiosa tem o potencial de civilizar uma sociedade. A liberdade religiosa tem o potencial de pacificar uma sociedade. Olha o potencial daquilo que foi confiado às nossas mãos, porque nós somos defensores da liberdade religiosa. E ela tem este potencial de civilizar uma sociedade, de pacificar uma sociedade. Dentre outras coisas aqui que ele disse, mas eu quero sempre destacar o potencial civilizatório e pacificador, mas também frutificativo da liberdade religiosa. Eu queria falar muito brevemente, porque o desafio de falar por último, são dois os desafios. Não é? Falar por último. A gente não tem muito o que dizer mais, porque eu fui antecedida por grandes oradores, então a gente parece que não tem muito o que dizer. Mas tem alguma vantagem também, não é? Porque a gente sabe o que todo mundo disse,
E isso ajuda um pouquinho, não é? O último orador. Mas eu escolhi, até por conta da minha atual atividade, e eu tenho tido a oportunidade, primeiro, de ter a vivência no parlamento, que é onde as legislações são construídas. Aliás, eu tive a oportunidade de propor a primeira lei de liberdade religiosa do Brasil. Por que eu digo a primeira lei de liberdade religiosa do Brasil? Nós temos, talvez, alguma legislação esparsa que trate de uma dimensão da liberdade religiosa, mas nesta nós temos um estatuto com quase 80 artigos, não é? Que eu subdivido esta lei em 3 partes, não é? Uma parte educativa, que aliás o professor Ivo me honrou, não é, ao trazer aqui algum aspecto desta primeira parte da lei, que é educativa, que traz conceitos, não é? Que estabelece o papel do Estado, inclusive como coparticipante dos esforços para transformar uma sociedade intolerante numa sociedade mais tolerante, mas ela tem uma segunda parte importantíssima, não é? Que concentra os direitos individuais e os direitos coletivos. E os direitos das organizações religiosas. E nós tentamos ser muito amplos nestas garantias, até porque nós ouvimos a sociedade. Foi importantíssimo o processo, foram 2 anos. Muitos, talvez, dos que estão aqui participaram deste momento de escuta, para nós definirmos aquilo que a lei tinha que abordar. Não é? E, finalmente, uma parte sancionatória, porque eu não concebo uma legislação, desembargador, Flávio Cooper, uma legislação que não traga nenhuma espécie de sanção, não é, às previsões legais que ela faz. Não vejo sentido, né? Nós estabelecemos as regras do jogo, mas quem não cumpre as regras não é submetido a nenhuma sanção. Me perdoem os que discordam disso, e eu respeito, há vozes contrárias, mas nós criamos uma parte sancionatória, que se traduz no pagamento de multas. São sanções administrativas para todo aquele que impedir a liberdade religiosa ou praticar algum ato de intolerância religiosa. Mas política pública, talvez de forma mais direta, eu esteja praticando agora, não é? Então, eu quero encerrar com esta vivência. Eu tive a oportunidade de vivenciar professor Ivo, Fernanda, Iá e doutor Fábio, meu querido amigo, que eu conheci há quase 15 anos, mas agora ele está um pouco mais distante de nós, não é? Mas está sempre perto, né, doutor Fábio? Então, eu vivi a experiência do parlamento e agora eu estou vivendo a experiência do executivo, que é política pública, me perdoem a expressão informal e dos adolescentes, que eu tenho um filho, é política pública na veia. Agora eu estou experimentando, não é? Esta outra vivência, e se retornar um dia ao parlamento, vou trazer comigo esta vivência do executivo. Não é? Nós lidamos de forma direta com as pessoas. E agora, doutor Tiago, eu que tinha talvez uma compreensão mais teórica do que é política pública, embora para eu me exibir um pouco, eu vou citar aqui alguns grandes autores e as suas conceituações, que são aquelas que mais se adaptam ao meu entendimento de política pública, não é? Mas antes, eu que falava de política pública de forma teórica, agora eu conheço um pouquinho o que é a aplicação de política pública de forma direta, na ponta, na veia, na vida das pessoas. Não é? Então, política pública, eu falava com o professor Ivo há pouco, é resposta. Se nós tivéssemos que conceituar de forma prática a política pública, ela é uma resposta, não é? Às necessidades da sociedade. Sociedade, ela é dinâmica, ela se renova, os seus desafios são permanentes e não são os mesmos a cada tempo, não é? E os governos precisam responder a essas demandas. E como é que os governos respondem? Por meio de políticas públicas. E eu trouxe aqui, vou poupá-los, mas pelo menos eu preciso citar
dois autores aqui. Lawrence Mead, ele define política pública como uma área dentro do estudo da política que examina o governo sob a perspectiva de grandes questões públicas, mas essa não é a melhor. Lawrence Lin define política pública como um grupo de atitudes do governo que irão repercutir efeitos característicos. E, finalmente, Guy Peters, ele segue a mesma linha de raciocínio, dizendo que política pública é a somatória das ações dos governos que atuam diretamente ou por meio de delegação. E, finalmente, esta é a mais prática, a de Harold Laswell. Ele diz que política pública precisa simplesmente responder a 3 questões. Quem ganha o quê? Por quê? E que diferença faz? Olha que definição de política pública. Quem vai ganhar o quê? Por que que vai ganhar isto? E qual é a diferença que isso vai fazer na vida das pessoas? Isso é política pública na prática e na veia. Na África, Fernanda, eu estou me encaminhando, prometo, para o encerramento, embora eu não tenha marcado meu tempo, não é? Mas eu acho que já acabei o meu tempo. Na África, a conferência de IPIPFORM fez um grande debate sobre a participação da defesa da liberdade religiosa na consecução dos 17 objetivos ou metas da ONU para 2030, para sociedades mais sustentáveis, mais justas, mais igualitárias. Não é? São 17 objetivos. E a doutora Nazila Ganea me fez uma... Eu fui painelista, tive a honra de ser painelista, mais uma vez agradecer Fernanda, não é? E a pergunta era sempre saber sobre a experiência brasileira na defesa da liberdade religiosa, mas ela me fez uma pergunta desafiadora. Ela falou, Damares, quais os objetivos, quais as ODS podem ser fortalecidas por meio da liberdade religiosa? E eu destaquei 3, né? A ODS 10, até anotei aqui, que a redução de desigualdade é um dos objetivos da ONU para 2030, redução de desigualdades. A ODS 16, que é a formação de sociedades mais justas e mais pacíficas, e a ODS 4, que é educação de qualidade. Mas vou destacar a 10 e a 16. Essa compreensão do potencial da liberdade religiosa, de promover sociedades mais igualitárias, porque à medida que todos os religiosos, independentemente se são maioria ou minoria, igualmente, eles têm o direito de exercer as 3 dimensões da liberdade religiosa, segundo Maria Cláudia Buchianeri Pinheiro, que estará à tarde conosco, não estará daqui a pouco conosco. A professora Maria Cláudia fala que a liberdade religiosa se assenta sobre um tripé. A dimensão social, que é o direito de escolher. A dimensão organizacional, que é o direito de se organizar. E a dimensão social, que é o direito de divulgar. Então, se os indivíduos todos tiverem igualmente o direito de escolher, de divulgar e de se organizar, nós estamos contribuindo com a ODS 10, que é sociedades mais igualitárias, porque todos igualmente desfrutam do direito de escolher, de divulgar e de se organizar. Então, a liberdade religiosa tem o potencial de participar dos esforços para alcançar os objetivos da ONU para 2030. E, finalmente, a ODS 16, eu falei disso lá, Fernanda, não sei se você se recorda, sociedades mais pacíficas e mais justas. E aí, eu, novamente, me remeto a Rui Barbosa. Tem uma liberdade social mais civilizatória e mais pacificadora do que a liberdade religiosa? Segundo Rui Barbosa, não. Porque nas sociedades em que as pessoas não têm o direito de escolher e de professar livremente a sua religião, ou de não ter religião alguma, ou de mudar de religião, é impossível nós termos sociedades justas
e igualitárias. Portanto, queridos, olha o potencial da liberdade religiosa que está diante de nós na construção de políticas públicas. Eu gosto muito, claro, eu gosto muito da lei. A lei regula, a lei ela organiza as relações em sociedade. Mas a lei ela é mais estática, no sentido de que se ela foi aprovada e ela não funcionou, é mais difícil revogar. É um processo mais demorado, os processos legislativos são lentos para chegarmos ao final da aprovação de uma lei, e eles são lentos caso queiramos revogar aquela lei. Então, a lei é mais estática. A política pública, que pode ser transformada em lei se ela funcionar bem, ela é mais dinâmica, porque se ela foi implementada e ela não funcionou, ela pode ser revogada mais rapidamente, ela pode ser transformada, ela pode ser, enfim, mudada, ela pode deixar de existir e dar lugar a uma política pública mais eficiente, né? Então, sabendo que política pública é resposta à demanda que a sociedade apresenta, eu quero finalizar, não é, dizendo que a liberdade religiosa ela precisa invadir outros espaços. Não só nos simpósios, não só nos seminários nacionais, internacionais, não só na OAB, que em São Paulo nós fomos membros fundadores da primeira comissão há quase 15 anos atrás. Não é? É um espaço que a liberdade religiosa ocupou na Ordem dos Advogados do Brasil. Né? Mas ela precisa invadir outros espaços, especialmente, a meu ver, e eu encerro com isso, porque o nosso controlador do tempo está desesperado. Ela precisa, principalmente agora, nesse momento, em que a intolerância nos desafia no mundo, ela precisa ocupar uma cadeira que é transformadora, a educação. Se a liberdade religiosa, e eu encerro propondo esta política pública urgente, liberdade religiosa precisa estar nos currículos escolares. Aprender que o outro é merecedor do mesmo respeito, da mesma consideração que eu reivindico para a minha crença religiosa, é urgente. E é nos bancos escolares, porque é muito mais difícil transformar um adulto intolerante do que ensinar uma criança, na mais tenra idade, a ser um adulto tolerante e respeitoso. Então, eu proponho, no final desta fala, não é, que a liberdade e que nós participemos como atores tão importantes aqui na sociedade brasileira, não é? Que nós encorajemos, estimulemos, provoquemos, agradecer o doutor William, que está aqui, que ajudou a aprovar a Lei de Liberdade Religiosa de Santa Catarina e tantos outros aqui, não é? Mas que nós encorajemos os governos, não é? Que nós encorajemos todos os atores de defesa da liberdade religiosa a incluirmos este conteúdo nos currículos escolares. É uma política pública transformadora que precisa ser implementada com urgência, para que aí sim nós tenhamos esperança de que uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais solidária poderá ser construída. Me perdoem me estender no tempo, com certeza não falei tudo, mas agradeço a oportunidade.